Prefeitura do Eusébio, Secretaria de Cultura e Turismo. Prêmio Produção Artística para Pablo Manier. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Meu nome é Pablo Manier. Eu não sou brasileiro, como podem ver por meu sotaque, sou espanhol, de Barcelona. E sou professor adjunto da Universidade Regional do Cariri, a URCA, e ministro aula na Universidade Estadual de Ceará, a UES. Sou doutor por doutor saber da UES e pós-doutor pela Universidade de São Paulo, a USP, com um trabalho desenvolvido sobre as cores. Criei a Aula Luz há mais de 10 anos para o ensino da luz e da cor, que tem sido assistido por mais de 4.000 pessoas e que ganhou, entre outros reconhecimentos, o primeiro lugar do Prêmio Incentivo às Artes da Secretaria de Cultura do Ceará. E eu acho que como melhor se apresenta um artista plástico é com sua obra. Assim que estou mostrando duas aqui para vocês. À sua esquerda tem uma aquarela e à direita uma obra que esteve no Mansell Centennial nos Estados Unidos, na expedição, pelos 100 anos de Mansell, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Em função deste prêmio que tenho a felicidade de ter recebido, eu queria propor alguma atividade que fosse atrativa, que não fosse cara, que não tivéssemos que sair procurando material por aí, que pudesse ser feito em família, né? E assim que vou propor esta atividade aqui, que espero que vocês gostem. Então, se vocês aceitam o desafio, vamos a pintar com café solúvel. Eu convido a que vocês pesquisem, vejam aí diferentes tipos de café que podem dar uma tonalidade um pouquinho diferente. Vocês vão encontrar novas possibilidades, vão despertar novas ideias e, principalmente, espero que vocês se divirtam. A técnica do café está muito próxima à técnica da aquarela, ao ponto de que eu ministro com certa regularidade cursos sobre técnica de aquarela, que afortunadamente eles sempre lotam muito rapidinho. E uma vez um centro de ensino queria comprar um material para cada aluno. Quando chegou o dia, não tinham comprado, não tinha chegado o material dos alunos. Aí a coordenadora, desesperada, me disse: Paulo, vamos fazer o quê? Faltava pouco tempo para começar a aula. E aí eu digo: olha, faça um café. Disse: aí a gente fala, né, sobre o que vamos fazer. Não, faça um café que a gente vai começar a trabalhar com café mesmo. E realmente dava para dar essa aula eh, diretamente com café, porque já digo, os princípios de trabalho são similares. Então, a nossa tinta com a que vamos trabalhar, vai ser o café. O café, como vocês podem ver aqui nesta detalhe que eu ressaltei aqui, eles têm uma tonalidade muito bonita, é um marrom, dependendo, já digo, dependendo da marca e dependendo do tipo, descafeinado ou não descafeinado, mas ele tem um avermelhado muito bonito, né? Nesse tom. Quando adicionamos leite no nosso café, fazemos esse pingadinho aí, logicamente clareamos o café. Mas vejam que essas tonalidades alaranjadas, avermelhadas, tão bonitas que a gente tinha, elas somem. E esse provavelmente seja uma das virtudes, uma das coisas lindas que a aquarela consegue manter, a aquarela e o café. E que é um problema com certas tonalidades, com certas cores, quando a gente está pintando com óleo ou com acrílico, que temos que adicionar
não leite, mas temos que adicionar branco. Então se produz esse fenômeno. Já digo, na aquarela ou no café, não. Como superfície de trabalho, vamos usar o papel. Pode ser um papel normal, sempre bom que tenha um pouquinho mais gramagem, que seja um pouco mais grosso que um papel ofício normal de 75 gramas. E papelão, por exemplo, pode ser uma superfície ótima. Qualquer papelão ou pedaço de papelão vai ser uma superfície ótima para a gente trabalhar. Vamos precisar um frasco de água para limpar os pincéis e diluir o café. No caso do café, é interessante esquentar um pouquinho a água. Não estou dizendo trabalhar com água fervendo, de jeito nenhum, tá? Somente que fique morna, só isso. Vamos trabalhar com pincéis de aquarela. Estes que vocês veem aí destacados são pincéis bons, muito bons. Este pincel que vemos aqui já é muito simples, né? E o seguinte já é um pincel escolar, mas que prestaria mais para poder desenvolver nosso trabalho. Mas já digo, qualquer pincel vai funcionar sempre que seja para água. Estes pincéis não são adequados. São pincéis para óleo. Digo isso porque muitas vezes quando a gente vai para comprar o material, às vezes tem pessoas que sabem muito sobre o material e outras vezes nem tanto. Então, se vocês veem que o pelo é assim, clarinho e grosso, duro, então não estamos perante um material adequado para aquarela ou, neste caso, para café. Com muita frequência, esses pincéis, que são pincéis, já digo, para óleo, eles têm um cabo amarelo. Então, já digo, é um pincel simples. O único aspecto que a gente tem que ter cuidado é que se um pincel for usado para óleo, depois não pode ser usado de novo para aquarela ou, nesse caso, para café. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, não deixem seus pincéis se afogando na água. Com muita frequência, a gente vê que as pessoas deixam abandonados seus pincéis, que ficam sofrendo aí. E na prática, o que acontece é isso que vemos aqui na imagem da direita. E é que o pincel pega forma, depois é muito difícil, por não dizer impossível, que ele retome a forma inicial e com essa curvatura fica muito difícil pintar. Também vamos precisar de uma paleta. Pode ser, na verdade, um prato ou mesmo essas paletas assim muito simples, essas de buraquinhos, também eventualmente poderia servir. Mas eu digo, um prato vai ser ótimo. No exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu estou usando um prato. E é bom ter papel. Pode ser papel higiênico, enfim, qualquer tipo de papel, porque sempre usamos ele para limpar até o próprio pincel. Então, o que vamos precisar para pintar com café? Bom, vamos ver que é muito simples. Café solúvel, que vamos a utilizar uma ou duas colheres. Um frasco de água morna, como a gente já viu. Um pincel simples, ou dois se tiverem. Um papel para pintar, quanto mais grossinho melhor, e se for papelão, já digo, ótimo. Lenços de papel ou papel higiênico. Uma xícara, um prato, uma palheta para fazer as misturas. E, opcionalmente, se vocês quiserem, uma coisa que acho que fica legal, e aqui neste vídeo vamos ver algum exemplo disso, podemos usar um giz normal, um lápis branco,
ou mesmo uma tinta branca para fazer os acabamentos? Bom, o primeiro trabalho que eu gostaria de propor é uma prática. E é fazer esta gradação de mais claro a mais escuro, que eu preparei aqui para vocês, e que começamos, neste caso, pela parte, por uma esquina, na verdade, comecei por aí, mas pode ser por outra esquina. Começando por uma ponta. A partir daqui, a gente vai estendendo a tinta até acabar, procurando não ter um excesso de tinta, um excesso de líquido com tinta, na ponta do outro lado. Uma vez acabado o primeiro, fazemos o mesmo processo com o segundo e com os outros até chegar ao final. Cada vez vamos a colocar mais tinta e principalmente na relação entre água e tinta vamos ir aumentando a quantidade de café. Esse trabalho é para controlar os tons e desta maneira, com este exercício, vamos a ter a capacidade de saber aplicar um tom mais claro ou mais escuro quando a gente precise. Logicamente, os temas que a gente pode fazer são infinitos, o céu é o limite. Neste caso, vocês veem algumas aplicações que foram feitas aqui. Por exemplo, no primeiro caso, eu apliquei bastante tinta e depois, com o cabo do pincel, passei e consigo esos tons um pouco mais claros, um pouco mais escuros, em função do momento em el que eu aplico esse recurso. No outro caso, no caso da flor, podem ver que ela tem, saindo do botão, umas aguadas, umas marcas de café um pouco mais escuras. Isso é que quando ainda está molhado, eu coloco um pouco de café e ele se expande, né? No caso da flor que está embaixo, eu apliquei o café um pouco mais intenso e depois água, que foi a água que entrou sobre a flor, para ir conseguindo recursos diferentes. Bom, e aqui vocês podem ver o exemplo da aplicação de giz branco, ou neste caso, giz em lápis, né? Aplicado sobre papel branco ou sobre papelão. Vocês podem ver, eu até deixei aí o papelão para que vocês vissem que foi arrancado de uma caixa mesmo, né? Bem, vamos a dar agora um exemplo. Vamos a assim, imaginar uma casa com uma árvore, umas montanhas ao fundo, no fundo, uma coisa assim, né? A primeira coisa é fazer pegar uma ideia que podem pegar da internet, como neste caso, uma paisagem que surge no momento. O que é importante quando a gente faz um trabalho dessas características é só o que nós chamamos os ritmos, ou seja, quais são os elementos que vão estruturar nosso trabalho. Não vou entrar muito nessa questão de composição, mas vocês podem ver aqui que tem umas linhas mestres que são as que vão dar força e estrutura ao nosso trabalho. Outro dos recursos que coloquei aqui para que ficasse mais atrativo nosso trabalho final foi ter três planos bem marcados. Temos um primeiro plano com a árvore, depois temos um segundo plano com a casa e essa garagem pequena que está do lado, e no fundo as montanhas. Pronto, com isso a gente vai ter a nossa ideia definida. E assim seria como ficaria o nosso trabalho final.
Não ficam preocupados se dizem, bueno, mas como foi feito tudo isso? Porque um pouquinho mais na frente vamos a mostrar um vídeo com todo o processo passo a passo até o fim. Mas quero mostrar para vocês os recursos. Por exemplo, de novo aqui temos o uso do cabo, ou tanto riscado quanto em forma de pontos, para dar essa ideia tanto do tempo, tanto de o fungo que possa ter a cortiça e tudo mais, né? Vejam como ficou então o primeiro plano, que é esse pedacinho de árvore que temos aqui, o segundo plano, onde a gente vê a casinha e esses paus que estão aterrados no chão, e no fundo podemos observar como ficou a montanha. Isso é o que nos dá essa ideia de profundidade. Outros recursos que foram utilizados neste caso são a esponja, no caso da pedra do primeiro plano, e utilizar uma escova de dentes, ou neste caso, no meu caso, foi uma escova de lavar roupa, para dar esse efeito de pontinhos de pontuado que fica, às vezes fica muito bom para emular assim a terra ou outros elementos similares, né? Se a gente vai trabalhar do natural, como neste caso, a gente dá uma volta assim no nosso entorno e a gente vai encontrar muita coisa legal para poder ser pintada, para que a gente seja nosso modelo de pintura. É atender àqueles critérios de composição. Por exemplo, este jarro com essa coluna do lado, pode ser um tema muito adequado para o nosso trabalho. Temos que, una vez que determinamos qué es lo que vamos a pintar, tenemos que ver si vamos a usar un fundo o no, dónde vamos a cortar las cosas, qué elementos no queremos, qué elementos eventualmente tenemos interés en incorporar, que tal vez no estaban, ¿eh? Y cuál es el lugar, tanto en altura cuanto en posición lateral, cuál es el lugar en el que aquilo se observa melhor, né? Se entende melhor o que é cada coisa. Finalmente, definimos qué es lo que vamos a pintar y ese va a ser o nosso trabalho. Um recurso que a gente tem é que a gente pode bater uma fotografia. Claro, podemos trabalhar ao natural, diretamente, mas podemos bater uma fotografia também e podemos até converter essa fotografia em preto e branco para entender melhor as luzes e as sombras. Eventualmente, se vocês quiserem, também dá para modificar a luminosidade da fotografia para ter toda a informação que a gente deseja para nosso trabalho. Então, pronto. Este vai ser nosso tema. Vamos começar. Uma folha normal. Esta é uma folha que tirei de uma embalagem. Depois, vamos usar um lápis 2B, um lápis escolar normal. Também uma borracha, que pode ser uma borracha bem simples, tem outras mais sofisticadas, mas essa está ótima. E um apontador também normal, neste caso com depósito, mas um apontador normal. Como eu me comprometi com vocês, a gente vai ver todas as etapas do nosso trabalho. Como podem ver, a gente vai inicialmente fazer um desenho, e esse desenho tem duas características. Uma é tentar que a linha não seja muito grossa, para que a gente não precise nem apagar depois. A outra é que seja muito específica, porque quando começamos a pintar, depois não vamos a poder corrigir. Como podem ver aqui, eu vou tentar fazer as arestas bem definidas e marcar o que são os elementos da perspectiva.
Vamos definindo cada uma das folhas, tentando não apertar muito também, porque se a gente aperta em excesso o papel, essa zona vai ficar mais escura quando passamos o café. Bueno, ahora retiramos esto y usaremos una cucharilla, un copo de agua morna, 2 xicrinhas, ainda que pode ser só uma, tá? Mas como vamos usar 2 tipos de café, teremos 2. E depois teremos café, aqui dá para ver o café, um pó, e este que é café descafeinado, tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer é colocar um pouco de café nesta aqui, tá? E um pouco de este café nesta daqui. Muito bem. Agora vamos usar um pouco de água em cada uma das xicrinhas. Então vou colocar um pouco de água aqui. Um pouco de água aqui. Um pouco mais de água aqui. E um pouco mais de água aqui. Tá? Vou mexer. Tá? Sim? E vou mexer aqui também. Muito bem. Aqui está nosso café. Perfeito. Vamos a precisar também um prato para fazer as misturas. E vamos a precisar pincéis, tá? Estes são pincéis bons, tá? Estes aqui. E estes são pincéis mais simples. Vamos usar esses pincéis aqui. Bom, e agora pegamos nosso pincel, já digo, um pincel bem básico, um pincel de escolar mesmo, né? Molhamos bem, primeiro no nosso copo de água, molhamos bem o pincel para que todo o pelo do pincel fique molhado, não só a pontinha, tá? Então colocamos café no prato e vamos diluindo, vamos preparando a tinta para que ela tenha a densidade adequada para poder fluir partindo do nosso pincel. Começamos a aplicar a tinta sem começar pela parte mais escura, que se depois resulta que está escuro demais, fica meio complicado. Não digo que não possa ser feito, mas fica meio complicado deixar ela mais clara. E se ficou clara demais, a gente sempre pode oscurecer. A nível avançado, a gente vai ver que esses são recursos que podem ser utilizados, mas tem que ser bem feitos, porque senão fica meio. Pode não deixar muito bem o nosso trabalho final. Tá? Até porque se a gente retira a tinta, a gente pode danificar um pouquinho o papel e o resultado então fica sujo, não fica limpo, não fica lindo. Então, continuamos fazendo, podem ver que a linha reta eu estou fazendo com a ponta do pincel, porque com a ponta, a parte exterior, a ponta mesmo do pincel, fica mais fácil fazer uma linha reta, como essa que eu estou precisando fazer aqui, tá? Com a parte contrária do pincel, para coisas detalhadas fica complicado. E não é porque o pincel seja simples. A gente pode utilizar esse pequeno recurso com qualquer pincel é bom.
Então, agora vamos pintar a parte que fica no meio. Como vocês sabem, essas colunas têm no meio uma madeira e vamos imaginar que talvez seja um pouquinho diferente, né? Então, utilizamos para isso o outro café, o café descafeinado, para saber se ele, a ver se ele fica um pouquinho menos avermelhado, um pouquinho menos saturado. E como vocês podem ver, agora estou girando o papel para poder definir uma linha bem delimitada, deixando entre a coluna exterior esta e a madeira exterior e esta que temos no meio, deixar um fiozinho branco, para dar uma ideia de que tem uma luz que está impactando aí. Tá? Preparamos mais tinta para dar início a que é a nossa vegetação. E aí começamos a trabalhar as partes mais escuras com uma certa liberdade, ou seja, se às vezes fica uma certa irregularidade, isso nos pode dar uma sensação de movimento. Agora podemos mudar de pincel também, por isso é bom ter mais de um para fazer efeitos um pouquinho diferentes. E neste caso vamos a tentar aqui fazer umas linhas um pouquinho mais finas nesta zona. Bem, agora vamos pintar a parte da planta, a base da planta, onde geralmente vamos a ter umas sombras. Na verdade, com as sombras, o que estamos pensando realmente é em como vamos a fazer destacar as luzes. Então, nesse contraste, as sombras jogam um papel importante. Agora vamos preparar um pouquinho mais de tinta para definir um pouco melhor essas zonas que estamos criando, esse claro escuro, esse destaque para as nossas luzes. Cuidado de levar sempre em consideração de onde a luz vem mesmo. Pronto. Agora começamos a pintar este jarro, esta base. Principio com cuidado na parte externa, a parte que define propriamente como es que ele é, já que na parte interior vamos a poder modular, vamos a poder criar um maior número de nuances que vai ficar até interessantes. Comentaba antes en el corte anterior que a gente tem que ter cuidado com a luz e onde ela vem. Um erro que a gente vê com frequência é que a pessoa começa a pintar com muita empolgação e começa a esquecer de onde é que a luz vinha ou começa a pensar que a luz vinha por um canto diferente. Então, por isso é muito importante ter uma ideia sempre presente, pelo menos em pintura realista, sempre presente de onde é que nossa luz vem, tá? Então, agora, aos poucos, vamos clareando, porque no nosso caso, a luz, a gente está fazendo este trabalho com uma luz que vem da direita, tá? Então, a gente vai deixar um pouquinho mais clara essa zona da direita. É interessante neste caso, esse escuro que vai definir os tijolos, então deixar eles muito claro, muito definidos a priori, porque o jarro vai ser mais escuro que os tijolos, ainda que os tijolos vão estar um pouquinho em sombra. Então, se vai ser mais escuro, eu preciso fazer agora. Eu não vou escurecer depois, porque aí vai ficar muito claro que estou escurecendo para destacar os tijolos que estão no primeiro plano. Então, a gente faz logo enquanto a gente está pintando. Tá? No caso de um jarro, o que é muito importante também é que fique igual de um lado e de outro, tá? Que fique simétrico. Agora o que estou fazendo é dar uns toques aqui para conseguir uma textura nesse jarro. Como ele é de barro, então ele tem uma modulação, ele tem uma vibração que não seria igual se fosse cerâmica. Então, ele vai ficando, como vocês podem ver, com essa ideia de que tem
que está feito de terra, né? De que tem uma certa irregularidade. Na base, eu vou ir escurecendo um pouco e também aqui que vamos a pegar uma pequena parte de sombra. Bom, e agora vamos fazer a parte dos tijolos. Inicialmente vou fazer a parte que está em sombra, que seria a parte da esquerda, né? Como vocês podem ver, ainda que tem basicamente assim muita quantidade de água, ele vai ficando muito escuro. Isso acontece e é bom levar atenção com isso, que é que tem certos papéis que eles ficam bem escuros quando a gente molha eles. Então, neste caso, estou levando, acompanhando até o fim os tijolos, com a ideia de que tenhamos uma certa unidade sobre esses tijolos, com as sombras dos tijolos. E do outro lado, eu vou começar com os rejuntes dos tijolos, né? É importante que esses rejuntes estejam bem na perspectiva, tá? Ele vai marcar muito como é essa questão da perspectiva entre um e outro, né? Entre uma parte e a outra, né? Aqui temos dois pontos de fuga que estão atuando, os pontos fundamentalmente. E, e como podem ver também, a gente está reforçando um pouco mais escuro os rejuntes do outro lado. Agora voltamos para a parte esquerda, vão ir indo para um canto e para outro para ter essa ideia para trabalhar a unidade, porque em definitiva são os mesmos tijolos, só que uns estão um pouquinho mais na sombra e um pouquinho menos. Então o tipo de pincelada é interessante que seja similar. O tipo de efeito que aplicamos sobre eles também é interessante que fique similar. Pronto. E como vocês podem ver, embaixo da pedra, eu vou fazer também um pouquinho mais escuro o rejunte dos tijolos. Tá? E aqui estou reforçando a parte de rejunte que está na sombra. Já já a gente vai ver que vai começar a clarear. Agora vamos preparar bastante tinta aqui no nosso prato, nossa palheta, no prato de cozinha neste caso, né? O objetivo é que todo o pincel fique com bastante tinta, com a ideia de pintar toda a parte da sombra com uma mesma intensidade. Tá? A sombra, logicamente, vai ficar na nossa esquerda, porque a luz a gente determinou que vai ficar vem da direita. Então, vamos ter que pintar toda essa parte mais escura, mais intensa, utilizando uma técnica que é molhado sobre molhado. Ou seja, as pinceladas novas que eu estou dando estão aplicadas enquanto a base ainda está molhada. Isso vai fazer que fique uniforme o trabalho. Se a gente trabalhasse molhado sobre seco, que já seria uma técnica que teríamos que ver no espaço, em um lugar, digamos, seria mais avançado e que se aplica bastante em aquarela, já seria outro efeito que a gente estaria procurando. Como podem ver, a gente tem que continuar depois de uma folha que corta completamente essa parte escura. Então, para que ele fique natural, a gente tem que fazer o trabalho de tal maneira que a tonalidade que fique antes e depois da folha sejam iguais. Isso que parece bastante óbvio, porque claro, não vai ter uma parte mais escura. ¿Por que vai ter uma parte mais escura antes ou depois de uma folha ou de um galho? Eventualmente, talvez, em algum momento, alguém que procure isso. Mas é raro. Geralmente queremos mostrar a pessoa que está olhando que a mesma tonalidade, a mesma coluna, a mesma sombra está de princípio a fim. E se tem uma variação, é por um conceito, é porque alguma coisa acontece, porque tem um reflexo, por qualquer elemento assim. Para isso é bom ter a quantidade de tinta suficiente pronta
para quando a gente está pintando. E que não tenha também nem muita mais água, nem muita menos água. Isso vai garantir, de alguma maneira, ou em boa medida, que a aguada que a gente está dando seja uniforme. E com isso, a gente tem uma ideia de que esse objeto é maciço. Podem ver que temos umas folhas que cortam esse escuro. Temos uma que corta absolutamente e outra que corta pela metade. A que corta pela metade, ela vai destacar bastante, porque está sobre fundo escuro. Então, e a outra corta né, totalmente o fundo escuro e acaba sobre o fundo claro. Como digo, essas nuances, pequenas graças, são as que vão dar atrativo ao nosso trabalho final. O acabamento dessa sombra, vocês veem que é irregular, mas é uma opção minha. Até porque queria, enfim, mostrar que isto é una, um divertimento que a gente faz agora, né? Então, a gente vai pintar agora a sombra interior, explicando, entre aspas, que essa parte que fica no meio, na verdade, esse é o espaço que a gente tem entre as duas madeiras. Muito bem. Embaixo da madeira do meio, tá? A gente vai ter a sombra da madeira que fica no meio, da madeira que fica à direita. E a madeira que fica na esquerda, de alguma maneira, vai a evitar que receba algum tipo de reflexo. Então, essa parte do meio é onde, embaixo da madeira, onde a gente vai concentrar o nosso escuro máximo. Tá? A técnica de café é, como digo, muito similar à aquarela, mas neste caso tem uma pequena diferença. É que quando a gente coloca muito café e pouca água, no caso do café, ele ganha uma viscosidade e demora um pouquinho mais a secar. E isso pode dar uma pequena diferença. Vem agora que estou sim dando uma pequena, oscurecendo um pouquinho embaixo da folha. Porque sim que eu acho que embaixo da folha pode ser um pouquinho mais escuro. Bom, agora a gente tem na nossa coluna três partes. Uma superior, na que a gente viu que temos a coluna de madeira, embaixo temos os tijolos e no meio temos esta pedra. Então, para destacar a pedra e para deixar claro que ela é um pouquinho mais larga que os tijolos, estou dando uma pequena sombra. Como pode ver, agora estou passando água porque este papel, especificamente, ele fica muito escuro quando passamos simplesmente água. Você pode pensar, sim, mas é uma água que já está meio suja do café. É verdade que ela parece como um pouquinho marrom, mas isso porque é um copo cheio de água. Na verdade, quando a gente faz as misturas, não precisa estar trocando a água o tempo todo. E com esta água do jeito que está, dá para trabalhar na boa, sem problemas, tá? Então, boto assim o pincel um pouquinho de canto para conseguir as texturas, para conseguir um maior realismo. A parte superior da pedra, ela vai receber luz, bastante luz. O lateral do lado direito não vai receber tanta. Então, vamos a oscurecer ela um pouquinho mais. Vamos a ter que definir, como já falamos, bem os contornos, porque estamos perante um elemento rígido e geométrico. A diferença, por exemplo, das folhas que tem uma forma bem orgânica, né? Vamos também destacar a argamassa que fica entre os tijolos, porque ela também vai dar uma pequena sombra. Cada tijolo sobressai um pouco com respeito à própria argamassa. E vamos a dar uma pequena sombra para eles. Podem ver que de vez em quando eu tenho que tirar os pequenos pelos que aparecem no pincel, porque, como a gente falou, a gente está fazendo este exercício com os pincéis mais
simples que a gente possa encontrar, ou seja, realmente pincéis escolares simples, que eventualmente qualquer um pode ter em casa. Né? Continuamos dando esse efeito com o pincel lateral, com a ideia tanto de criar esse efeito de este tijolo claro artesanal, cuanto con una idea de que esos detalles nos ayudan a entender que lo que estamos pintando agora son elementos do primeiro plano. Ou seja, quando trabalhamos coisas que estão perto, a gente consegue enxergar detalhes que quando eles estão a certa distância, a gente vai perdendo. Então, quando a gente, com o nosso quadro, com o nosso trabalho, a gente faz nesse primeiro plano um detalhe maior, esse elemento tem uma tendência a ser sentido como um elemento que está mais próximo. Quando está mais difuso, aí a gente sente que ele está um pouquinho mais distante. Agora com este pincel mais fininho, sempre falando de pincéis bem simples, vamos a dar uma pequena linha que nos ajuda a entender que tem uma sombra. Essa madeira central, ela tem uma pequena sombra. E agora, passando este pincel bem fino, sem muita água, sem muita tinta, para que dê um efeito que nós chamamos pincel seco, ele vai dar uma certa sensação de que a madeira que tem veta. Ou seja, nos vai aumentar a sensação que a gente tem de madeira a madeira. Vamos aplicar também o mesmo efeito aqui nesta parte de sombra da madeira, tá? Para que parezca que todo ele seja de madeira e não só uma pequena parte. Tá? Acompanhamos também toda a zona que a gente quer. Já digo, não estamos oscurecendo neste caso, simplesmente. O que estamos é ajudando a entender a textura que essa madeira tem. Vamos depois a também incrementar os detalhes na vegetação, de tal maneira de que a gente consiga ir entendendo a lógica da continuação das folhas, se ela vai por onde, qual é a que vai, qual é a que não vai, se tem duas que estão saindo juntas ou uma, qual é o peso da própria folha, a luz de onde é que ela vem, as sombras, consequentemente. Então, com tudo isso na cabeça, a gente vai desenvolvendo, vamos pintando essas folhas. Já digo, se a gente faz só uns rabiscos, não dá para entender muito o que estamos falando das folhas. As folhas que tinham caído do gerro, que estão saindo desse gerro, eram muito sutis. Então agora vamos a remarcar um pouquinho mais. Com esse pincel com pouca água, a gente deu esses pequenos toques para sentir um pouquinho mais essa textura. De vez em quando vamos aplicando isso. E nos rejuntes da argamassa, também eles têm graça, vocês sabem como é, eles são bastante escuros. Então agora o que estamos fazendo é reforçar essa parte oscura, principalmente considerando a parte onde vem impacta a sombra, né? Ou vem a luz em contraste com a, a sombra que ela vai ir criando. Da mesma maneira, embaixo da pedra, reforçamos novamente essa oscuridão ou essa parte mais escura que é referente à sombra. E agora vamos a dar uma diferença mais destacada ao canto, né, de uma parte dos tijolos e a outra, da parte direita que vem a luz. Vamos a deixar-los mais claros, mais destacados, reforçando a esquina, que vamos a fazer um pouquinho mais escura. Tá? Como digo, neste caso, com este papel, cada vez que tocamos um pouquinho isso, a diferença é notável.
Mas vejam que, pela evolução do trabalho, quando a gente faz uma modificação depois no seguinte vídeo, não é tão escandaloso, não chama tanto a atenção. E não é porque eu faça nada entre um e outro, sino porque ele vai perdendo. Por exemplo, o que a gente tem agora, isso é só água e agora estamos aplicando só um pouquinho de café. A gente vê muito intenso essa sombra nesse momento. Mas não perdam, não se perdam como vai continuar o nosso trabalho. Agora vamos a usar uma escova de lavar roupa e uma esponja comum. Agora pegamos nossa escova de lavar roupa e um papel. Carregamos com um pouquinho de tinta. Desta maneira, pode ser a escova de lavar roupa, pode ser também uma escova de dentes. Aí a gente aplica, nesse caso pegamos diretamente do café, enchemos toda essa ponta da escova e já digo, com esse papel para proteger, para que o nosso fundo fique bem limpinho, porque depois não dá para limpar completamente, vamos aplicando. Eu deixo também uns soltos assim, para que se veja um pouco mais dinâmico, que não fique tão duro, né? E agora vamos a dar os últimos efeitos, porque estamos acabando a parte puramente de café. Depois vamos dar uns pequenos toques aí com branco. Mas podem ver que trabalhamos aí com uma esponja. Essa esponja vai ser para dar outro efeito e para ajudar a entender que temos, como estávamos falando, texturas diferentes. Então, a gente vai usar isso na pedra. Minha recomendação é que não usem, por exemplo, nos tijolos e também na coluna e tal, porque aí então esse efeito se perde completamente. Ele é interessante para singularizar uma parte, um dos elementos. A gente, como podem ver, a gente faz essas reservas com papel para que também não se descontrole o efeito, né? É muito interessante que, principalmente o que são as arestas, a gente coloque bem essa reserva de papel. Logicamente, como podem ver, esse papel absolutamente normal, né? Agora, vamos a fazer essa pontinha, essa aresta que ficou sem fazer. Verificamos o papel a ver se tem suficiente tinta, vemos que não e carregamos um pouquinho mais. Pronto. Agora já com isso podemos deixar esse efeito pronto e com isso nosso trabalho teria a primeira fase totalmente concluída. Bom, e podemos já dar poderíamos dar aqui por finalizado o nosso trabalho feito com café. Podem ver que aquelas partes que ficavam inicialmente mais escuras, quando seca completamente, fica bem mais claro. E mesmo as sombras que se projetam no chão ficaram muito leves, né? E a gente pode ver também que a base, ela tem uma sombra. O sentido de colocar essa sombra na base é para tentar conseguir que os objetos tenham peso, que a gente sinta que aquilo tem um peso específico, que não fique como flutuando, né? Podemos fazer alguma coisa mais? Podemos. E agora vamos a pegar um giz, um pastel, pode ser um lápis também branco. Eu não recomendo tanto os lápis gordurosos só para isso, porque são mais transparentes. A gente quer dar essa ideia de um branco um pouco mais vivo. Como vem, vamos passando pelos tijolos, sem apertar muito, para que o giz só toque naquelas pontas do papel. Não todo o papel, sino as pontas. Por quê? Porque isso vai dar um efeito mais, mais assim, dando um efeito de textura do próprio tijolo. Depois passamos um pincel, como podem ver. Agora, esse pincel está absolutamente seco. Ele não está molhado, nada. É um pincel absolutamente seco que a gente passa para unificar os tijolos também. Que podemos aplicar depois no segundo momento, como vocês viram. Então, dessa forma,
damos um efeito branco sobre branco que também fica interessante. Bom, depois vamos aplicar também este branco na própria vegetação. E, e isso também vai ser muito importante porque vai ajudar a que essa vegetação consiga sair, que consiga ter uma sensação de realismo muito mais intensa. Novamente vamos utilizar neste caso o pincel para, para que fique suave, mas neste caso vamos a deixar desse jeito, porque o que nos interessa aqui é passar essa ideia de suavidade, essa ideia de uma folha que não tem principalmente esta planta em concreto, ela não tem uma textura na folha muito marcada. Então, com essa suavidade, criamos uma diferença entre a forma de tratar a pedra e a forma de tratar a planta. Agora vamos a ir colocando uns pontinhos, que depois vamos a unir com uma linha, para aumentar também essa sensação, essa ideia de textura. A ideia é ir escurecendo nesse canto por dois motivos. Um, porque está na sombra, mas podem ver que, em geral, a parte que está na base, a gente quase sempre coloca alguma sombra em pintura realista, porque isso nos vai ajudar a uma percepção muito importante, que é uma ideia de que as coisas estão sobre uma base e que elas têm um peso. Bom, e finalmente chega a hora de concluir a obra, colocar nossa assinatura, neste caso Mañé, e, e já podemos dar por concluído nosso trabalho. E aqui podemos comparar o trabalho já pronto com a fotografia original. Aí vemos que a gente, eliminando todos os elementos que ficam ao redor dele, a gente tem o trabalho tem uma força que de outra maneira se perde. Existe muito ruído, né? Com o telhado, com fundo, com um pedaço de cadeira atrás, tal. Quando eliminamos tudo isso, então o nosso trabalho ganha uma certa potência, né? E aqui com o trabalho já pronto e definitivo, bueno, pues esto é o que as pessoas vão acabar vendo, né? Então a gente tem essa liberdade de poder modificar um pouco as coisas, porque a gente não apresenta como a gente estava vendo antes, com a fotografia do lado, não? E claro que não precisa. Chegou a hora de ir concluindo este vídeo pintando com café. Fico muito feliz de ter compartilhado estes momentos com você e espero que tenha gostado desta forma de expressão artística, que tanto podemos assim desenvolver individualmente, como em família ou com amigas e amigos. Agradeço os likes e os comentários que possam e queiram deixar aqui no canal. E se tem experimentado esta técnica depois de assistir este vídeo, por favor, não deixe de compartilhar aqui também a sua experiência. Por hoje, a gente fica por aqui, pintando. Recebam uma saudação muito cordial e até breve.